O presente trabalho apresenta uma análise dos elementos interpretativos utilizados pelo pianista Laércio de Freitas em suas gravações contidas no disco Laércio de Freitas homenageia Jacó do Bandolim, de 2007. Além de identificar as práticas estilísticas do pianista enfocado, esse estudo permite reconhecer características e recursos de interpretação melódica inerentes ao seu instrumento, o piano, contribuindo na identificação de uma possível linguagem pianística na prática do choro, ampliando e enriquecendo os estudos na área da performance em música popular brasileira. A liberdade interpretativa é uma característica importante na realização melódica do repertório de choro pelos músicos que o praticam, constituindo um dos elementos mais notáveis que compõem a linguagem dessa música no que diz respeito à maneira de tocá-la. Essa flexibilidade e inventividade na interpretação está presente na própria gênese do choro no final do século XIX, tendo nascido a partir da forma sentimental como os instrumentistas brasileiros executavam o repertório europeu aqui chegado, fundindo características das danças europeias com gêneros nacionais como o lundu e a modinha. Desde sua origem musical e de sua denominação, a forma típica de interpretação do choro ainda se mostra como um importante fundamento, frequentemente presente nas performances dos intérpretes que desejam praticar essa música dentro de sua linguagem. Vários instrumentistas que atuaram e atuam no âmbito do choro desenvolveram aspectos característicos em suas interpretações e hoje são considerados referências nesse ponto. Muitas vezes, suas gravações são tidas como fontes de materiais passíveis de serem estudados pelas gerações posteriores de músicos, interessados na compreensão e incorporação da linguagem chorística em suas performances. Sabendo da importância desses elementos interpretativos para a compreensão e domínio da linguagem do choro, muitos autores vêm discutindo os principais aspectos que permeiam essa prática, seja a partir do estudo das características melódicas do gênero de forma mais geral, ou a partir da análise de estilos interpretativos específicos de instrumentistas consagrados nesse meio musical. Esse tipo de estudo, além de contribuir para o entendimento das características estilísticas individuais de cada intérprete e do choro como um todo, destaca determinadas tendências interpretativas de acordo com o idiomatismo de seus instrumentos. Seguindo a ideia desses trabalhos, o presente artigo terá enfoque em um instrumento ainda não abordado pelos mesmos, o piano. Serão enfocados os elementos interpretativos do piano atuando como instrumento solista, melodista, em formação de duo piano-violão. Serão abordadas as práticas interpretativas encontradas em performances de Laércio de Freitas, importante pianista, compositor, arranjador e maestro brasileiro atuante no meio do choro. Foram selecionadas as gravações contidas no disco Laércio de Freitas homenageia Jacó do Bandolim, gravado em duo com o violonista Alessandro Penese, onde os músicos interpretaram exclusivamente obras do compositor Jacó do Bandolim. Foram selecionados e transcritos os trechos das gravações onde o pianista exerce a função de melodista, não sendo transcritos os trechos em que este exerce outras funções, por fugirem do escopo deste trabalho. Essas transcrições foram comparadas a partituras editadas das músicas analisadas e são apresentadas da seguinte forma. Na pauta superior, a parte do violão, representando a harmonia. No centro, as melodias do piano executadas por Laércio de Freitas nas gravações. E na pauta inferior, a referência das partituras editadas, para facilitar as possíveis comparações. As interpretações foram analisadas em seus seguintes aspectos: variações rítmico-melódicas, que incluem mudanças de células rítmicas, supressões, acréscimos, adiantamentos ou retardos de notas da melodia, ornamentações, variações na articulação e acentuação, flexibilidade métrica em relação ao pulso e improvisação. Os parâmetros citados foram adotados nesse trabalho por serem procedimentos recorrentes utilizados por instrumentistas em performances no choro, e foram, inclusive, considerados em outros trabalhos de mesma natureza. As variações rítmico-melódicas presentes na performance do pianista Laércio de Freitas se deram, primeiramente,
na forma de mudanças de células rítmicas da melodia. Em vários trechos, o pianista interpreta a melodia alterando algumas células rítmicas, como nos exemplos retirados da faixa 6 do CD, o choro Carícia, de Jacó do Bandolim. Encontramos esse tipo de variação rítmica nos trechos circulados em vermelho, nas figuras 1 e 2. Nos exemplos, as substituições das células rítmicas dão a sensação de que a melodia está sendo tocada de forma deslocada em relação à métrica indicada na partitura, mudando as notas de apoio dos tempos fortes. Há também o uso de antecipação, como no compasso 2 da figura 1, com a transformação do padrão de 4 semicolcheias em 3 semicolcheias mais 2 fusas, sendo a nota Lá antecipada do compasso seguinte. Outra mudança rítmica comum é a inserção de tercinas ou outros tipos de quiálteras, amolecendo a passagem rítmica, como no compasso 3 da figura 1. Vamos ouvir os exemplos. Houve também a supressão de algumas notas da melodia, resultando em uma mudança na célula rítmica do trecho. Notou-se tal prática no trecho da faixa 11, Simplicidade, demonstrada no exemplo da figura 3. As notas circuladas em vermelho, na pauta partitura, foram suprimidas na interpretação de Laércio de Freitas. Nota-se que o pianista privilegia as notas alvo da melodia e omite outras, como as que possuem funções de passagens cromáticas ou bordaduras, por exemplo. Vamos ouvir o trecho. No trecho de Boas-Vidas, o pianista simula um glissando cromático em direção à nota alvo da melodia, nota Fá, ligando esta à nota de finalização da frase anterior, nota Dó. Embora não seja possível executar o glissando cromático na forma tradicional pianística, com o deslizamento da ponta dos dedos nas teclas brancas do teclado do piano, isso por causa do uso de teclas pretas, a execução rápida, com toque leve e ligado, gerou o efeito desejado nesse tipo de ornamento. Esse ornamento valoriza a nota de chegada, dando destaque a ela. Vamos ouvir. Em alguns trechos, Laércio de Freitas interpreta a melodia de forma bem livre e relaxada ritmicamente, de maneira que as notas não são executadas dentro da métrica tradicional, extrapolando a localização das figuras rítmicas, sendo as notas tocadas um pouco depois da métrica representada, dando a sensação de um leve atraso na execução. Nesses trechos, devido à dificuldade de representação gráfica, já que a realização dessa rítmica extrapola os limites da notação tradicional, optou-se pela escrita rítmica mais aproximada do resultado sonoro e pelo uso de uma seta, direcionada para a direita sobre as notas. Esse tipo de flexibilidade métrica foi encontrado em vários trechos da faixa Carícia e na faixa Simplicidade. Ouviremos agora um exemplo da faixa Simplicidade. De forma geral, nas músicas de andamentos mais vivos, foram usados o toque non legato na maior parte das peças, e nota-se uma tendência a leve e quase imperceptível acentuação nas segundas e quartas semicolcheias dos tempos, privilegiando-se os tempos fracos. Nas músicas de andamentos mais lentos, usou-se o toque legato em igual proporção, e essas microacentuações são menos percebidas. Notou-se a exploração de diferentes articulações da melodia através do uso de recursos como acentos, tenuto, staccato e ligaduras. Destaca-se o uso de acentuações mais fortes nos tempos fracos e o uso do staccato tocado de forma leve na colcheia central da síncope característica, figura formada por semicolcheia, colcheia, semicolcheia. Essa variação na articulação pode ser encontrada em diversas faixas do disco. Um recurso interpretativo utilizado para sustentar notas longas na melodia
simulando, por exemplo, a sonoridade de um bandolim, foi o trêmulo, utilizado nas duas mãos entre a nota oitavada da melodia na faixa Falta-me Você. Por motivos metodológicos, o presente trabalho considera o uso da palavra improvisação para designar a prática de criação de uma nova linha melódica elaborada sobre a progressão harmônica original no momento da performance, de forma a não gerar confusão com as práticas de variação e interpretação melódica já descritas e analisadas nos itens anteriores. No disco, o pianista Laércio de Freitas e o violonista Alessandro Penese utilizam em muitas faixas o revezamento das sessões das músicas entre os dois solistas. Enquanto um exercia a função de melodista, o outro assumia a de acompanhador. Em todas as faixas do disco, principalmente nas vezes em que Laércio de Freitas assume a reexposição de alguma sessão, este realiza uma improvisação. Em alguns casos, o pianista inicia a sessão executando a melodia original por alguns compassos e a conduz para uma improvisação. Após a análise do material encontrado, podemos identificar o uso dos recursos interpretativos pelo pianista Laércio de Freitas. Notou-se, sobretudo, o uso de mudanças rítmicas em suas interpretações, através da alteração de células rítmicas da melodia e da flexibilização métrica em relação ao pulso, recursos que foram utilizados em igual proporção em músicas de andamentos lentos e rápidos. Outros tipos de recursos interpretativos muito comuns entre os instrumentistas de sopros, como os ornamentos, mordentes, trinados, bordaduras, não foram muito utilizados, sobressaindo apenas o uso de apogiaturas e do glissando. Interessante notar as alternativas encontradas pelo pianista para sustentar o som e tornar mais expressivas as notas longas em melodias lentas, através do arpejamento em oitavas, repetição ou efeito de trêmulo nessas notas de maior duração. O efeito de trêmulo pode ser associado à prática de choro do bandolim, onde esse recurso é muito utilizado na sustentação de notas longas nesse repertório e faz uma relação com o compositor das músicas analisadas, Jacó do bandolim. Interessante também notar o uso do pedal com mais intensidade em músicas de andamentos mais lentos, principalmente com o dobramento da melodia em oitavas entre as duas mãos, dando mais expressividade à melodia e enriquecendo timbristicamente o trecho. Espera-se que esse estudo possa contribuir com as pesquisas sobre o piano brasileiro, ampliando e estimulando o interesse em novas pesquisas, sobretudo na área da performance musical da música popular brasileira.